Bom dia a todas as nossas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. Neste momento, irei compartilhar com vocês o segundo tópico de nossa lição, que tem por título A Importância do Dízimo de Deus. A primeira pergunta: como a inspiração valoriza o elemento pessoal e humano na salvação de almas? Romanos nos detalha, como isso pode acontecer. Primeiramente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o verso 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, uma coisa leva à outra. Para que uma pessoa possa ser salvo, possa invocar o nome do Senhor, ele precisa crer. Mas para que ele creia, ele precisa ouvir. Mas para que ele ouça, precisa de alguém que pregue. E para ter alguém que pregue, essa pessoa precisa ser enviada. Então, é isso que a inspiração nos diz. E como todos podemos nos envolver nessa obra? Apocalipse 22, verso 17 responde: e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. A nota seguinte, irmãos, ela nos diz que os homens têm que ouvir para serem salvos. Entretanto, não podem ouvir sem um pregador, e é preciso enviar esse pregador, e isso exige recursos da tesouraria, os quais fornecem os meios para que o evangelista alcance os campos desamparados. Então, por essa forma, por este motivo, não podemos roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, porque foram esses recursos que Deus deixou para a salvação de almas. E se não formos fiéis, se não devolvermos segundo está escrito, poderemos atrair uma maldição sobre nós. E isso é uma coisa que nós não queremos. Então, que todos nós possamos sentir o desejo de obedecer a Deus neste particular, devolvendo a Ele tudo o que Ele nos pede. A pergunta B nos diz: o que Deus exige se negligenciarmos devolver seu dízimo a tempo? Levítico 27, verso 31 diz: se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, ou seja, 20% além do valor que ele pegou, que ele resgatou. E como uma igreja, ou seja, como uma experiência ocorrida em 1889 numa igreja local pode nos incentivar? Na nota nós lemos que uma igreja foi convidada entre aquele povo, aqueles que sentiam o dever de confessar-se, e a entrar numa sala da igreja e receber uma oportunidade especial para confessar a Deus, Eu havia falado sobre o último capítulo de Malaquias: roubará o homem a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós a bênção tal que dela vos advinha maior abastança. E devido a essa oportunidade, que foi dada a seus membros, muitas confissões foram feitas sobre este ponto. E muitas pessoas resolveram, devolver a Deus aquilo que haviam retido, como nos diz aqui a segunda parte. Alguns daqueles que não vinham lidando justamente com Deus
e por isso estavam se separando dele. Começaram a devolver o que haviam retido. Então aqui, irmãos, tem uma advertência para nós. Aquelas pessoas que não vinham lidando justamente com Deus, que não vinham devolvendo aquilo que Deus pedia, eles estavam se separando do Senhor. E o que eles fizeram? Começaram a devolver o que haviam retido. Certo irmão não devolvia o dízimo há 2 anos. Então ele entregou uma nota promissória ao secretário da associação referente ao dízimo que havia sonegado, incluindo juros sobre eles. E vários outros irmãos, criaram coragem de fazer o mesmo. E assim, muito tesouro entrou nessa igreja para o investimento da causa missionária. Então, que nós que estamos em falta com o Senhor nesse particular, que possamos nos arrepender de nossos pecados e fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo, para que a sua obra possa crescer mais e mais e muitas almas venham ser alcançadas para o reino de Deus. Que fiquemos todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser. Amém.